ver se eles vão omitir isso ou não. Já falamos de documentário, vamos girando então o nosso papo da fofoca. 13 horas e 34 minutos, horário de Brasília. A gente fala agora sobre o documentário do Balão Mágico. A gente começou super pra cima, né? Hoje falando de Balão Mágico. Mas tem um trecho, acho que é do episódio 3, se eu não estiver enganado, que deu muito o que falar. Por quê? Quase ninguém lembra, eu acho, né, Gui, que uma apresentadora da Record TV, Ticiane Pinheiro, ela fez parte do Balão Mágico. Depois ali de um tempo, onde a Simone havia deixado o balão, eles foram atrás, né, de crianças para montar uma nova formação ali. A Ticiane já apresentava um programa infantil na Band na época, a filha aí da eterna musa Garota de Ipanema, né, a Elô Pinheiro, que fez aniversário, inclusive, há um tempo atrás. Ela apresentava então um programa infantil na Band, foi vista ali pelos produtores da CBS, que era a empresa responsável pelo Balão Mágico, né? E ela foi chamada para fazer o balão. Porém, a Simone mesmo dizia, e ela fala isso no documentário, que ela nem assistiu nenhum programa ali com a Ticiane Pinheiro, porque ela, né, tinha um certo medo de perder o posto dela ali de queridinha, de pioneira, de criança do Balão Mágico. Porém, ela não se refere a Ticiane como Ticiane Pinheiro. E vamos combinar que se a gente for colocar numa balança, a Ticiane ela acaba sendo mais conhecida porque ela tá diariamente na TV. Né? Ela tá todos os dias na TV. Memes. Também, claro. E outra, por mais que a lembrança de Balão Mágico a gente remeta mais à imagem da Simone, falando em pessoas que hoje estão mais na mídia, a Ticiane sai disparada aí na frente por conta disso. Ela aparece na Record diariamente, ela aparece em outros canais também, né, em TV Fama e assim por diante. Então ela tem uma visibilidade um pouco maior. E na hora de falar sobre a Ticiane, ela não falou Ticiane Pinheiro, ela falou aquela lá. Acho que a gente tem, Gui, o trecho que ela fala isso. Vamos ouvir? Olha, eu separei aqui o trecho, né, em áudio, para vocês ouvirem a maneira, né, como que ela disse e como a Ticiane também justificou, né, a entrada dela, né, no Balão Mágico. Sim. Eu vou colocar aqui no meu microfone mesmo. Tomara Enquanto que... o Gui vai posicionando lá, eu queria comentar uma outra coisa também, né? Que a própria Ticiane falava que ela amava, ela amava a Simone, assim, né, com a alma dela ali, né? E que ela usava até as mesmas roupas parecidas, porque algumas pessoas falavam que ela parecia com a Simone. Então a gente via que existia uma idolatria por parte da Ticiane com a Simone, né, Gui? E parece que a Simone não gostou muito dessa substituição. Tá no ponto áudio já? Já temos aqui. Vamos ouvir então. Tão cansada que eu saí e ainda ficou lá. Jair e a outra menina lá, a Ticiane, né? Acho. É isso aí, garotinha. Mas na próxima eu te pego. Bom, aí entra um trecho com a Simone, né, explicando, né, o porquê que ela gostou de entrar e o que a Simone representava para ela. Eu já tô posicionando aqui. Eu acho que a gente tá com um probleminha de áudio no Gui, tá bem robótica aqui o áudio. A nossa produção vai corrigindo isso, tá? Mas enquanto isso, eu vou segurando aqui com vocês, tá? Como a gente acabou de ouvir, ela fala basicamente sobre aquela menina lá. Ou seja, por parte da Ticiane, pelo que a gente pode ver, existia aquele amor, aquele carinho. Ela fala que chegou ali uma vez a sair com uma roupa parecida com a da Simone e começou a chorar num parque porque ninguém chegava nela falando que ela parecia Simone. Então existia esse amor mesmo entre aquele amor de ídolo, né? A pessoa olha assim, ama o ídolo. E aí quando a Ticiane foi fazer o primeiro teste com o Fofão, segundo ela, alguns diretores da CBS gostaram e chamaram ela para fazer o programa, porque tinha uma interação muito legal ali com o Fofão. A gente já tem o Gui? Não temos ainda. Acho que agora foi. voltou? Agora voltou. E agora está limpinha. Agora tá limpinho.
Agora, então, vamos aqui mesmo na lapela, ó. Bora. Aqui agora a gente vai ouvir a Tiziane explicando, né, a entrada dela e a admiração que ela tinha pela Simone. Eu Vamos queria ouvir. ser a Simone. Então, assim, quando as pessoas falavam que eu parecia, pra mim era a maior felicidade do mundo, né? Um dia até eu tava assistindo Balão Mágico, a Simone tava com uma camiseta vermelha, uma saia jeans, e aí eu comprei a roupa igual, e eu desci pra vila lá no Rio de Janeiro com a roupinha, e fiquei lá, então de repente comecei a chorar. A menina falou, por que você tá chorando? Eu falei, porque ninguém falou que eu sou parecida com a Simone. Pois é, né? Nesse trecho que a gente... Nessa imagem que a gente está vendo aí, né? Que está dividida a Simone e a Tiziane, foi com essa expressão mesmo, né? Que a Simone disse, né? Que ela saiu porque ela estava cansada, já estava, né, ficando mais adolescente. E aí ela fez essa expressão mesmo. Ficou lá, né? O Jair e a outra menina, a Tiziane. E aí isso foi interpretado, né, por bastante gente como um desdém, a gente pode dizer, Dan? Olha, eu diria que sim, viu? Eu diria que sim. Aí, esse é o momento, a hora que ela aponta, fala, aquela menina lá, poxa, feio, hein? Que feio. Falar que não lembra ali da Tiziane Pinheiro. E olha só, a gente tem aqui, Gui, a aspas da Simone, abre aspas, eu não vi nenhum programa com ela, tipo, fiquei com medo de perder o meu posto, morrendo de medo de quem vai me substituir. Eu nunca tive esse medo. Eu tinha uma certeza muito grande do meu carisma e da minha forma de levar aquilo que era um trabalho. Eu amava o que eu fazia. E aí ela falou, né, sobre si mesma na terceira pessoa. Ela está no coração de todo mundo. Como vai tirar e falar, não, esquece a Simone, vamos criar outra Simone. Então ela disse, na verdade, no documentário, que ela, Simone, já estava no coração de todo mundo, já estava no coração das pessoas e não teriam como criar uma nova Simone. Mas eu acho que o intuito não era nem criar uma nova Simone, né? Era dar continuidade num projeto que, nas suas devidas proporções, foi muito lucrativo. Eles até falam sobre isso no documentário, né? Que, quanta gente que ganhou dinheiro em cima de nós, né, Gui? Tenho esse trecho aqui para a gente ouvir na voz, né, da Simone, essa explicação, esse certo medo de ser substituída. Vamos ouvir. Tá tudo certo aí com o som? Tudo ótimo. Então vamos lá. Eu não assisti nenhum programa com ela. Tipo assim, eu fiquei com medo de perder o meu posto. Estou morrendo de medo que vai me substituir. Eu nunca tive esse medo. Eu tinha uma certeza muito grande do meu carisma e da minha forma de levar aquilo, que era um trabalho e que eu amava aquilo que eu fazia. Tá aí então, né, o trecho da Simone, onde ela fala sobre esse medo, né, de perder o posto dela e que ela não assistiu nenhum programa com a Tiziane Pinheiro. O Balão Mágico, que era uma criação da CBS, bombou aí, fazendo shows pelo Brasil, né, ficou muito conhecido fazendo shows lá naquele parque, eu esqueci o nome, Play Center, lá no Play Center em São Paulo. E aí foi visto pela Globo, que resolveu dar um espaço que ganhou uma proporção assim gigantesca. Foi o precursor da Xuxa, né? No horário ali da manhã. Foi. Na verdade, era um programa até mais curto, né? Porque na época tinha o TV Mulher, mas ele ficava entre 10h30 da manhã e meio-dia, de segunda a sábado. Então foi um programa assim que, se o grupo musical, até isso a gente vê no documentário, se o grupo musical já era muito forte, já tinha muito carisma, né, muita força, né, com as crianças e com os pais das crianças, o programa então assim explodiu e acabou transformando eles, né, em grandes estrelas. A Simone, né, em grande estrela, né, de certa maneira a Maísa dos anos 90, dos anos 80, a gente pode dizer. Olha, assim. eu vou dizer que eu pensei nessa analogia também, viu, Gui, na hora que eu tava assistindo, porque elas tiveram trajetórias parecidas, né, programa de calouros, programa infantil, cantar... Raul Gil, eu pensei exatamente isso que você falou. E aí a Tiziane, e é aquela coisa mesmo, assim, ainda que a Simone, né, ainda que ela fale, né, com um pouquinho de... Eu não quero usar essa expressão, mas acho que é a expressão que me vem, assim, um pouco de desdém, né, nessa substituição, não teria mesmo como
ter uma nova Simone, porque a Simone tem a trajetória dela, a carreira dela, o talento, a voz, que é específica dela. E a Tiziane vem de um outro caminho, né? Ela fazia comerciais, né? Filha da Elô Pinheiro. Então, era outra proposta, era outra coisa, assim. Tanto que a Tiziane foi seguir, né? Depois, como atriz, ela chegou a fazer algumas novelas, mas ela se firmou mesmo e até hoje é marcada e conhecida como uma apresentadora, né? É verdade, tá há anos e anos aí na Record TV, no comando do Hoje em Dia, fez aquele troca de esposas também, né, que não deu muito Fez o certo. Simple Life. Simple que Life, quatro- acho que foi a estreia dela, né, na Record, assim, foi no Simple Life junto com a Karina Bach, não foi? Foi. É a versão brasileira, né? Que era nos Estados Unidos era com a Paris Hilton É e com verdade. mais uma outra socialite que eu não vou me lembro. lembrar agora. Mas aqui no Brasil, né? Foi a Karina Bach e a Tiziane Pinheiro. Assim, olhando de hoje, né? A gente vê que tinha algumas situações que elas faziam mesmo para provocar os participantes, né? A família lá que ela ficava. Mas é muito divertido, um programa muito divertido e que, de certa maneira, essa entrada da Tiziane no Balão Mágico não serviu de muita coisa, porque assim, o público conheceu ela mesmo a partir do Simple Life da Record. É verdade, mas às vezes é uma escada, né? Às vezes ela precisou dessa fama do balão pra depois chegar no Simple Life. Mas é aquilo, não foi a primeira, não foi a última formação do balão. Depois veio aquela com o Daniel, que hoje é a Glória Groove, com a Bianca Alencar, que é dubladora, influenciadora digital, a outra menininha que eu esqueci o nome, o Ruivinho também que fez novela pra caramba lá na própria Globo, né? Então, a turma do balão, era a turma do balão. Então teve essa reformulação com as mesmas músicas, o mesmo enredo, mudavam, adaptavam uma coisa aqui, uma coisa colar, porque é aquilo, né, gente? O montante de dinheiro que isso não movimentava. E aí a Simone fez então essa declaração, que não foi muito bem recebida. A própria Tiziane, eles amarram, né, Gui, essa fala da Simone com uma entrevista com a Tiziane dela falando quanto ela amava a Simone naquela época. Então eu achei que foi meio desdém. Eu achei que, poxa, foi um pouquinho, não sei inveja, acho que a inveja é uma palavra muito forte. Mas, tipo, aquela outra lá, poxa, Tiziane Pinheiro, né? A não ser que tenha rolado alguma briga de bastidor que a gente não tava sabendo. Mas, poxa, só porque ela ficou no seu lugar, você vai ficar com o ranço de alguém que ficou no seu lugar, você que pediu pra sair, não é? O documentário, assim, eu acho que pra eu, que pelo menos não conheci o Balão Mágico, não sou da época do Balão Mágico, conheci, né, bastante coisa, descobri bastante coisa. Mas, assim, acho que duas coisas que ficaram na minha cabeça foi que, naquela época, não tinham tato nenhum com aquelas crianças. Tratavam eles como máquinas, né? Era uma máquina de fazer dinheiro, realmente. Literalmente, E um segundo ponto é que, assim, a protagonista foi a Simone, desse documentário. Eu acho que caberia fazer um documentário sobre a vida da Simone, sobre a história da Simone, porque depois que ela vai crescendo, né, quando ela começa a crescer, ela já não quer mais fazer parte do Balão Mágico, e aí entra a Tiziane Pinheiro, e aí depois o Balão Mágico acaba, a Simone começa a apresentar programas, né, no SBT, e só que ela também, o programa é muito infantil, ela queria uma coisa mais adolescente, porque ela estava crescendo. Quando vê, ela sai na Playboy, e aí todo mundo desfaz aquela imagem, né, da menininha fofinha do Balão Mágico, né, e agora é uma mulher, né, formada, uma cantora, né, com música, né, nas novelas da Globo. Então, assim, e depois, quando ela teve o relacionamento com o Afroex, que estava, né, preso na época, e aí ela estava grávida também dele, então eu acho que é uma história que eu acho que é um documentário ok, bacana. Já estou até fazendo aqui o comentário do que eu achei, né, sobre o documentário do Balão Mágico. Mas acho que valeria a pena ter um documentário sobre a história da Simone, a vida da Simone, dentro do Balão Mágico, mas depois também,
que fosse mais a fundo e que a gente conhecesse mais assim a trajetória de vida e de carreira dela. É verdade, Gui. Eu acho que é uma opção interessante mesmo. Poderiam pensar em alguma coisa nesse sentido. Até pra contar, por exemplo, a história dela na Playboy, como foi, né? Essa Sim. transição. Foi uma mudança ali mesmo de vida que poderiam ter abordado, tá? E olha, a gente segue acompanhando essas tretas aí do documentário do Balão Mágico, porque parece que os próprios integrantes, né, assistiram com um certo delay, né? Estão acompanhando ainda, então muito ainda deve acontecer Aham. e a gente vai, sem dúvida, atualizar você sobre isso, tá?